Bom dia, ano, tudo bem com vocês? Pessoal, estou voltando mais um dia, com a graça de Deus, né? Pra gente continuar aí a nossa matéria, tá? Antes da gente continuar, eu gostaria de conversar com vocês o seguinte. Eu entrei lá, corrigi já alguns exercícios, acho que eu até terminei já a sala de vocês. Se eu não terminei, falta pouca coisa. Mas eu observei que tiveram alguns alunos, poucos, mas que não visualizaram a aula ou então não fizeram o exercício. E eu gostaria de lembrá-los que isso conta a presença de vocês e participação, tá? Porque agora a gente vai se ver só através da plataforma, né? Então eu gostaria que vocês prestassem atenção nas aulas e fizessem os exercícios. É bom a gente já ter, como a aula é um pouco mais curta, já façam logo os exercícios e tirem as dúvidas, tá? Bom, e dando continuidade aí, nós vamos falar hoje sobre o módulo 8. O módulo 8 está lá na página 82, tá? Eu coloquei uma lousa pequena, mas pra gente visualizar aí melhor as coisas, tudo aquilo que a gente visualiza, né, é melhor para nós entendermos, tá? Então, colocação pronominal. O que são as colocações aí pronominais? São as posições dos pronomes. Perante quem? Perante o verbo, tá? Então, nós temos, assim, três posições que os pronomes átonos e oblíquos, eles têm três posições, né, diante do verbo. Então, nós temos próclise. Como que ocorre a próclise? A próclise ocorre antes do verbo, tá? Então, eu coloquei um exemplo fácil aqui, só pra gente ver direitinho, relembrar, que nós já vimos essa matéria. Eu lembro que nós conversamos muito, a aula foi assim, umas 3 aulas, tá? Então, próclise, quem me chamou? Olha a posição do pronome me, tá? Antes do verbo chamar. Então, antes do verbo chamar. Ênclise, esperem-nas na esquina. Qual que é a posição da ênclise? Ela ocorre depois do verbo, tá? E aí, mesóclise. Mesóclise, dizer-lhe-ia se fosse verdade. Então, nós observamos que aqui na mesóclise ocorreu a posição do pronome entre o verbo, né? Então, nós temos aqui as posições. Quem me chamou? A gente usa mais próclise no nosso dia a dia, né? Nosso dia a dia a gente fala, quem que me chamou? Desse jeito, né? Ênclise é mais difícil da gente usar. Nós usamos a ênclise mais diante da norma culta, né? Assim, né? Esperem-nas na esquina. Nós não falamos assim no nosso dia a dia. A gente fala, espera ela na esquina, né? Então, esperem-nas se refere às pessoas que a pessoa que está falando quer que espere. E foi usada uma linguagem mais culta, né? A linguagem padrão. Mesóclise, então, mais ainda, é usada diante da norma culta somente, né? Nós não falamos assim, dizer-lhe-ei, entregar-lhe-ei, né? Nós não conversamos dessa forma. No nosso dia a dia, então, a gente usa mais a próclise, tá? Gostaria que vocês fossem comigo na página 82 pra gente ler aquele poeminha. Reler o poeminha que tem aí, que está assim: cuidar-te-ia, meu amor. Se ao menos pudesse cuidar de você, não seria tão difícil de entender. Abraçar-te-ia em cada instante, sem pensar na consequência de outrora. Beijar-te-ia toda hora, se ao menos pudesse cuidar de você, né? Então aí nós temos segunda, terceira pessoa. Há uma mistura de pessoas gramaticais. Pessoas gramaticais, relembrando, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou ela. Vocês estão cansados de saber disso, né? Que essas são as pessoas gramaticais. Então, nós percebemos aí que nós temos segunda pessoa relacionada ao te, né? Abraçar-te-ia. Terceira pessoa, que é o você, para quem eu estou falando esse poema. Se ao menos eu pudesse cuidar de você,
né? De quem eu estou falando, né? Terceira pessoa. Então, o que ocorreu aí nesse poeminha? Nós percebemos que diante da colocação pronominal, neste poema, nós temos o verbo cuidar, o verbo abraçar e o verbo beijar, tá? Só que cuidar te-ia, beijar te-ia e abraçar te-ia. Então, o que ocorreu aqui nesses verbos? Ocorreu o uso da mesóclise, tá? A mesóclise por quê? Porque nós temos a colocação do pronome oblíquo aí no meio do quê? No meio do verbo, tá bom? Então, nós temos muitas outras regrinhas, tá? Em relação aí ao uso desses pronomes pessoais oblíquos átonos, tá? Nós temos o vocábulo tônico, lá na página 83, se vocês virarem a página aí, diante do quadradinho lá, que eu disse que era, até na época, que era para vocês grifarem, que era bem importante. Nós temos o vocábulo tônico. O que é o vocábulo tônico? Que possui uma sílaba tônica, por exemplo, lâmpada, metrópole, caderno. Então, essa sílaba tônica, ela precisa ser só acentuada? Não, ela precisa ser a mais forte, tá? Vocábulo átono, palavra que não possui sílaba tônica, são geralmente monossílabos. O me, o se, o nos, certo? E a locução verbal. A locução verbal ocorre de que forma aí? A combinação do verbo auxiliar com o infinitivo, gerúndio ou particípio de outro verbo, que é chamado de principal. Então, nós temos assim, meu time deve vencer. Só um minutinho que eu vou apagar a lousa para a gente continuar. Bom, então falando aí sobre locução verbal. O que seria a locução verbal? Na locução verbal, você tem um verbo principal. A gente já vai relembrando os outros termos, tá, gente? Verbo principal mais, deixa eu arrumar aqui, um verbo auxiliar. Por exemplo, se eu colocar assim, pessoal, então nós temos aqui a locução verbal dessa frase. Meu time deve vencer, dessa oração, né? Meu time deve vencer. Aqui, eu coloquei verbo principal mais auxiliar aí, mas pode ocorrer, na verdade, ao contrário. Verbo auxiliar, que está aí no exemplo para vocês, para não confundir a cabeça. Verbo auxiliar mais principal, tá? Ocorre a locução verbal. Então, eu tenho aqui, meu time deve vencer. O que meu time quer aqui? Ele quer vencer. Eu tenho dois verbos aqui. Por isso, é chamado de locução verbal, tá? Então, aqui eu tenho o verbo auxiliar dever, deve, que vem de dever, que é o verbo auxiliar, mais o meu verbo principal, tá? Então, aí ocorre a combinação, né, nessa locução aqui, ocorre a combinação aí do verbo auxiliar mais o verbo principal, chamado de locução verbal. O que nós observamos aqui? Que este verbo principal, ele está no gerúndio, particípio ou o quê? Infinitivo. Qual o verbo mesmo que termina lá com ar, ir? O verbo está em que? O verbo vai estar em que aí? No gerúndio, no infinitivo ou no particípio? Ele vai... Bom, continuando aí, pessoal, quando o verbo termina em R, né? O que eu estava falando para vocês é no infinitivo, gerúndio ou particípio. Quando termina em R, o verbo está no infinitivo. Nós costumamos, né, falar que as terminações do infinitivo são ar, ir, pra gente gravar, mas ele é terminado em R, certo? Bom,
continuando aí, vocês vão ter depois aí, são 3 posições que podem ser ocupadas pelo pronome átono em relação ao verbo. Então, aí vai trazer o que eu já coloquei na lousa para vocês. Após o verbo, quando haverá a ênclise, antes do verbo, originando a próclise, e a mesóclise aí, que é no meio do verbo, resultando em caso de mesóclise, tá? Apenas, lembrando que a mesóclise aí é possível apenas com formas no futuro do indicativo, tá? Contar-lhe-ei, futuro, tá bom? Então, nós temos que prestar atenção nisso, pra gente estar relembrando aí. Então, depois nós temos a matéria toda, a colocação dos pronomes oblíquos átonos na norma padrão e no português brasileiro coloquial. A norma padrão, nós sabemos que é a linguagem escrita, né? É uma linguagem que é utilizada em textos importantes, né? E nós temos a modalidade aí, que é a linguagem falada. A linguagem falada, a gente usa o nosso português coloquial, né? Então, aí existem várias formas, né, que a gente observa de fala, dependendo da região, dependendo do país, dependendo dos costumes, né, da cultura de cada povo. Então, existem aí as variações linguísticas, né? As variações linguísticas. A forma da escrita, linguísticas. A forma da escrita é a mesma, só que pode ocorrer mudança aí na fala, né? Dependendo da região, a gente já comentou isso em sala, né? Então, dependendo aí da região ou do país, nós observamos que muda, né? País principalmente, né, gente? Mas de região para região, de estado para estado. Mas aí nós temos, por exemplo, um exemplo corriqueiro que a gente usa aí da porta e de porta, né? Então ocorre essa variedade da língua, tá? Bom, então na página 84 nós temos assim, em relação à forma simples do verbo, nós temos a próclise, e tem os exemplos aí de quando a gente usa essa próclise, tá? Quando antes de pronome oblíquo átono, a palavra interrogativa, né? Por exemplo, quem me chamou? Aí advérbio, ontem nos encontramos na praça. Ontem nos encontramos, né? Diante de palavra negativa, não o atrapalhe, pronome indefinido, alguém te contou a verdade. Eu estou seguindo os exemplos da apostila de vocês, tá? Então, assim, só pra gente estar relembrando, esse é um pouquinho de próclise. Ênclise vai estar na página 85, tá? Virem a página. Nas variedades formais, o pronome oblíquo átono vem depois do verbo. É igual eu estava falando para vocês anteriormente aqui. A ênclise, ela ocorre de acordo aí, a gente usa mais, né, em textos que nós temos que utilizar a linguagem padrão, tá? A norma culta. Então, existem os casos em início de período, em início de oração, quando o verbo ocorre depois de uma pausa representada pela vírgula e se inicia a retomada. Início de período, reacende-se, né? Então, veio depois do verbo. Depois de uma retomada, no exemplo 2, nós temos uma frase e depois a gente tem de novo um verbo, mais aí a ênclise, tá? Depois de gerúndio, que inicia a oração, por exemplo, o despertador tocou, despertando-me do sono profundo. Então, nós temos aí a ênclise novamente, tá? E tem as regrinhas que nós vemos também no quadrinho abaixo, que em se tratando aí dos registros formais. Veja o que ocorre com as variantes de o e a. Nós sabemos que a variante de o e a é lo, lá ou nos, nas, né? No, na, nos, nas. Então, nós temos aí as regrinhas para que isso aconteça, tá? Então, por exemplo, nós temos assim, ó, a regrinha do que quando o lo,
lá ou los, las vem obrigatoriamente depois do infinitivo de verbos de formas verbais, terminadas com S ou Z. Então, nós temos assim, vim até aqui para abraçá-los, né? Abraçamos-los com carinho. Então, eu gostaria que vocês revisassem aí essas regrinhas para não ficar perdido na matéria, tá? Porque essa matéria vai ser cobrada de vocês. Aí, mesóclise. Mesóclise é a mais fácil de identificarmos. A mesóclise, então, em textos bastante formais a gente usa, né? Não é nem texto formal, é bastante formal. Contar-lhe-emos toda a verdade. É igual eu estava falando para vocês no começo, nós nunca falamos assim no nosso dia a dia, né? Nós não fazemos esse tipo, nós não usamos esse tipo de linguagem, tá bom? Aí nós temos aí uma relação, em relação ao verbo auxiliar, mais o principal no infinitivo, gerúndio ou particípio. Então, o auxiliar, primeiro aí os pronomes me, te, lhe, né? Se, nos, vem antes do verbo. Então, nós temos o uso aí, por exemplo, os países devem se preocupar com aquecimento global. Depois nós temos outros exemplos na página 86, tá? A colocação do pronome depois do infinitivo ou do gerúndio. Então, nós temos os países devem preocupar-se com o aquecimento global. Outra colocação do pronome nas formas compostas do verbo, né? Indicam maior formalismo. Então, nós temos aí, todos os países tinham se preocupado com o aquecimento global. Aí, nós temos lá no número 2 os pronomes OA, né? Os uais na linguagem formal. Vem antes do verbo auxiliar. Os cientistas os queriam preservar. Ou após, o cientista queria tê-los preservado. E depois também na variedade coloquial, né? Em vez de pronome oblíquo, seria usado o pronome reto. Por quê? Aí eu afirmo você. Nós não usamos o pronome oblíquo no nosso dia a dia. Novamente falando isso. O cientista queria preservar eles, preservar vocês. Queria ter preservado eles, né? Estava preservando eles. Nós usamos muito, né? O eles, o você, mas não usamos aí o pronome oblíquo, né? Preservar-lhe, tá bom? Bom, então dando continuidade aí, vocês fizeram os exercícios, né? Vocês fizeram ortografar, o desafio, tudo em relação a essa matéria já foi feito. Então, eu gostaria de pedir para vocês que entrassem na plataforma depois da aula, dessa revisão que a gente fez, né? Que nós fizemos, para entrar nos exercícios que eu coloquei lá. Eu coloquei exercícios de dissertativos e coloquei exercícios que tem, presta bastante atenção, tem lá assim, qual das alternativas, tá? Então, não é apenas uma. Coloquei exercícios objetivos com apenas uma também. Acho que tem uns 7 exercícios lá. Como nós temos aula novamente na segunda-feira, seria interessante que vocês fizessem os exercícios logo após a aula, ou então nesse prazo aí antes da segunda-feira, tá? Aí vocês fizeram também rumo ao ensino médio. Então, assim, exercícios da apostila em relação a essa matéria não sobraram. Mas eu coloquei uma listinha de exercícios lá bem interessante para vocês fazerem e estarem revisando, tá? Outra coisa que eu queria lembrar, que eu não falei, eu ia falar no início do vídeo e esqueci, lembrá-los novamente da leitura do livro, tá? Porque eu vou cobrar através de atividade, ok? Não sei se eu já falei, se eu já falei, me perdoem, mas é só para vocês não esquecerem, tá? Então, eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana, tá bom? Em casa, né? Mas um ótimo final de semana. Um feliz Dia das Mães para as mães de vocês, tá bom? Que vocês curtam esse dia juntinho com elas, tá? E até a próxima aula. Um beijo!